O Monge e o Executivo, capítulo 6. A escolha. Simeão acenou com a cabeça e disse bom dia ao chegar à capela sexta-feira de manhã. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos até que ele me fez a pergunta de sempre. Estou aprendendo tanto, Simeão, que não sei por onde começar. A ideia de normalizar o comportamento do meu grupo de supervisores, por exemplo, este é um conceito sobre o qual tenho que pensar de fato. Quando eu trabalhava, John, nunca permiti que meu pessoal tivesse extensos manuais cheios de procedimentos e políticas tentando normatizar o comportamento das massas. Eu sempre me preocupava muito mais com o comportamento dos líderes e em normatizar seu comportamento. Se o time da liderança estiver na página certa, o resto seguirá naturalmente. Ponto interessante, Simeão. Durante minha carreira, eu ia muitas vezes a companhias com problemas e as pessoas apontavam o Chuck da retroescovadeira ou alguma garota da expedição dizendo que neles estava o real problema. Mas 9 vezes e meia em 10, quando eu visitava uma companhia em crise, o problema estava no topo. Engraçado você dizer isso, Simeão, porque minha mulher muitas vezes trabalha com famílias problemáticas e constata a mesma dinâmica. Os pais trazem os filhos dizendo, conserte essas crianças, elas estão pintando o set por toda a casa. Por experiência, minha mulher sabe que este comportamento é apenas um sintoma do problema real, que na verdade está muito mais relacionado com a mãe e o pai. Um general velho e sábio uma vez comentou que não há pelotões fracos, mas líderes fracos. Você acha que o movimento sindical em sua fábrica foi um sintoma, John? Sim, pode ser, respondi, sentindo-me culpado e querendo mudar de assunto. Fale-me da praxe, Simeão. Você mencionou isso ontem de manhã. Você disse que sentimentos positivos vêm de comportamentos positivos. O que isso significa exatamente? Ah, sim, praxis. Obrigado por me lembrar. O pensamento tradicional nos ensina que os pensamentos e os sentimentos dirigem nosso comportamento. E, claro, sabemos que isso é verdade. Nossos pensamentos, sentimentos, crenças, nossos paradigmas exercem de fato grande influência sobre nosso comportamento. A praxis ensina que o oposto também é verdadeiro. Acho que não entendo, Simeão. Nosso comportamento também influencia nossos pensamentos e nossos sentimentos. Quando nos comprometemos a concentrar atenção, tempo, esforço e outros recursos em alguém ou algo durante um certo tempo, começamos a desenvolver sentimentos pelo objeto de nossa atenção, ou, em outras palavras, nos tornamos ligados a ele. A praxis explica por que adoramos crianças, porque gostamos tanto de bichos de estimação, cigarros, jardinagem, bebida, carros, golfe, coleção de selos e todo o resto de coisas que preenchem nossa vida. Ficamos presos a quem prestamos atenção, com quem passamos tempo ou a quem servimos. Talvez isso explique porque eu de fato gosto do meu vizinho. No princípio, pensei que ele fosse o sujeito mais bajulador que eu já tinha visto. Mas, com o passar do tempo, quando fomos forçados a trabalhar juntos com algumas coisas no quintal e na vizinhança, comecei a gostar dele. A praxis também trabalha na direção oposta, John. Em tempo de guerra, por exemplo, os países muitas vezes desumanizam o inimigo. Nós os chamamos de soldados alemães ou asiáticos, porque assim os desumanizamos, o que torna mais fácil justificar matá-los. A praxis também ensina que, se não gostamos de uma pessoa e a destratamos, vamos odiá-la ainda mais. Deixe-me ver se compreendo, Simeão. A praxis diz que, se me comprometo a amar uma pessoa e a me doar a quem sirvo e sintonizo minhas ações e comportamentos com esse compromisso, com o tempo passarei a ter sentimentos positivos em relação a essa pessoa? É isso mesmo, John. Alguns diriam fingir para conseguir. Um colega chamado Jerome Brunner, notável psicólogo de Harvard, diz que é mais comum representarmos um determinado sentimento do que agirmos de acordo com o sentimento. Sim, respondi. Muitas pessoas, inclusive eu, pensam ou dizem que mudarão seu comportamento quando sentirem vontade de fazê-lo.
Infelizmente, muitas vezes, esse sentimento e essa vontade nunca vêm. Campolo, o autor que lhe citou quarta-feira, muitas vezes fala sobre o poder da praxis na cura de casamentos. Ele afirma que a perda de sentimentos românticos que levam os casais a se divorciarem pode ser corrigida se o casal desejar. Para obter isso, cada um dos dois assume um compromisso durante 30 dias. Eles se comprometem a tratar o cônjuge da maneira como o tratavam quando havia grandes sentimentos românticos na época do namoro. A tarefa dele é dizer à mulher como ela é bonita, mandar-lhe flores, convidá-la para jantar fora e etc. Em suma, fazer todas as coisas que fazia quando estava apaixonado por ela. A mulher também tem de tratar o marido como um novo namorado. Dizer-lhe que é bonito, preparar seu prato favorito, enfeitar-se para ele, esse tipo de coisa. Campolo afirma que os casais que se comprometem com essas difíceis tarefas retomam os antigos sentimentos. Isso é praxis, os sentimentos virão em consequência do comportamento. Mas, Simeão, é tão difícil começar, forçar-se a dar a consideração e respeito a alguém de quem você não gosta, ou comportar-se de maneira amorosa com alguém nada amável, me parece uma prisão. De fato é. Alongar-se e fazer nascer músculos emocionais é como alongar e fazer crescer músculos físicos. É difícil no princípio, mas com compromisso e exercício adequado, prática, os músculos emocionais, assim como os físicos, se alongam, ficam maiores e mais fortes do que você possa imaginar. Simeão não permitiu que eu me escondesse atrás das minhas justificativas. Eu me sentei na sala de aula olhando o bonito lago azul lá longe. O fogo estalava na lareira queimando um pedaço de madeira perfumada. Era sexta-feira de manhã, aonde tinha ido a semana. Simeão esperou com paciência até que a nona badalada soasse. Conheci muitos pais, esposos, treinadores, professores e outros líderes que não queriam assumir sua responsabilidade diante das dificuldades de seus relacionamentos. Por exemplo, eles diziam: começarei a tratar minhas crianças com respeito quando elas passarem a comportar-se melhor. Ou, eu me dedicarei à minha mulher quando ela mudar seu comportamento. Ou, vou prestar atenção no meu marido quando ele tiver algo interessante a dizer. Ou, investirei em meus empregados quando obtiver um aumento. Ou, respeitarei meus liderados quando meu chefe começar a me tratar com respeito. Tenho certeza de que vocês sempre ouviram a declaração: mudarei quando, e podem preencher as reticências com várias outras afirmações. Talvez a declaração devesse transformar-se em uma pergunta: mudarei. Quando? Eu gostaria de passar este último dia com vocês falando sobre a responsabilidade e as escolhas que fazemos. Como vimos na quarta-feira, acredito que a liderança começa com uma escolha. Algumas dessas escolhas incluem encarar de frente as tremendas responsabilidades que nos dispomos a assumir e alinhar nossas ações com as boas intenções. Mas muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade adequada em suas vidas e preferem ignorar essa responsabilidade. É engraçado você dizer isso, Simeão, começou a enfermeira. No início de minha carreira, trabalhei uns 2 anos na psiquiatria de um hospital de uma grande cidade. Uma das coisas que eu logo descobri foi que as pessoas com problemas psicológicos sofrem muitas vezes do que eu chamaria de doenças da responsabilidade. Os neuróticos assumem responsabilidades demais e acreditam que tudo o que acontece é por culpa deles. Meu marido é um bêbado porque sou má esposa, ou meu filho fuma maconha porque falhei como pai, ou o tempo está ruim porque não rezei de manhã. Pessoas com problemas de caráter, por outro lado, geralmente assumem muito pouco a responsabilidade por seus atos. Elas acham que tudo que sai errado é por culpa de outra pessoa. Meu filho tem problemas na escola por causa dos maus professores. Ou não posso progredir na companhia porque meu chefe não gosta de mim. Ou bebo porque meu pai bebia. E ainda há os que ficam no meio, às vezes assumindo responsabilidades demais, os neuróticos, às vezes de menos, os que têm problemas de caráter. Você acredita que hoje vivemos em uma sociedade neurótica ou com problemas de caráter, Kim? Simeão perguntou. Antes de ela responder, o sargento exclamou quase gritando: Você tá brincando?
Na América, nós nos tornamos tão cheios de doenças de caráter que o mundo todo tá rindo de nós. Ninguém mais quer assumir responsabilidade por coisa alguma. Lembra-se do prefeito de Washington, o que foi apanhado fumando crack e disse que era uma intriga racista? E a mulher que asfixiou seus 2 filhos no banco traseiro do carro e disse que fez aquilo por ter sofrido abuso sexual quando criança? E os garotos que mataram os pais a tiros e alegaram que eram vítimas de abuso? E os fumantes que processam as companhias de cigarros culpando-os por anos de vício? E o funcionário municipal descontente de São Francisco que baleou o prefeito e o supervisor e alegou que estava temporariamente insano porque tinha comido doces em excesso? O que aconteceu com a responsabilidade pessoal de nossa sociedade? Acredito que um dos problemas, Simeão continuou, foi que exageramos um pouco em Sigmund Freud neste país. Embora Freud tenha dado imensa contribuição ao campo da psiquiatria, e por isso lhe devemos ser gratos, ele plantou as sementes do determinismo, que tem dado à nossa sociedade todas as desculpas para os maus comportamentos, evitando assim assumir a responsabilidade adequada por seus atos. Você poderia explicar o que é determinismo, Simeão? Perguntei. Levado ao extremo, determinismo significa que para cada efeito ou evento físico ou mental há uma causa. Seguir uma receita de bolo é a causa que produzirá o efeito do bolo. Na fábrica de vidro, onde você trabalha, John, aquecer areia, cinza e os outros ingredientes é a causa que produzirá o efeito do vidro fundido. O determinismo estrito diz que se soubermos a causa físico-mental, poderemos predizer o efeito. Mas o pregador alegou: se admitimos que o conceito de causa e efeito é verdadeiro, chegamos ao paradoxo da criação do mundo, não é mesmo? Isto é, se levarmos o universo de volta ao primeiro segundo do tempo, a fração de segundo que precedeu a grande explosão, qual seria a causa? O que criou o primeiro átomo de hélio, hidrogênio ou que seja? O paradoxo é que em algum lugar ao longo do caminho, algo deve ter vindo do nada. Nós, religiosos, acreditamos que Deus é a primeira causa. O sargento resmungou. E você tem que fazer um sermão todos os dias, não é, pregador? Você tem razão, Lee. A ciência nunca solucionou esse paradoxo da primeira causa de maneira convincente, Simeão continuou. Mas o determinismo, que afirma que cada evento tem uma causa, acredita de um modo geral que isso é verdadeiro para todos os eventos físicos, embora mesmo esta crença esteja sendo atualmente desafiada. Freud, entretanto, resolveu dar um passo adiante e aplicou o mesmo princípio à vontade humana. Ele afirmou que os seres humanos essencialmente não fazem escolhas e que o livre-arbítrio é uma ilusão. Ele acreditava que nossas opções e ações são determinadas por forças inconscientes, das quais nunca nos damos conta completamente. Freud afirmou que, se conhecermos suficientemente a ascendência genética e o ambiente de uma pessoa, poderemos predizer seu comportamento e até mesmo as escolhas individuais que fará. Suas teorias dinamitaram o conceito de livre-arbítrio. A diretora acrescentou: o determinismo genético permite culpar o avô pelos genes ruins de uma pessoa, explicando por que ela é alcoólatra. O determinismo psíquico permite-me culpar meus pais por minha infância infeliz, que me levou a fazer más escolhas. O determinismo ambiental me permite culpar meu chefe pela desgraçada qualidade de minha vida profissional, o que explica por que eu me comporto mal no trabalho. Tenho toneladas de novas desculpas para meu mau comportamento, isso não é ótimo? O velho argumento da natureza versus a criação, a enfermeira observou. Acho que estamos aprendendo que, embora os genes e o ambiente tenham efeito sobre nós, ainda somos livres para fazer nossas próprias escolhas. Vejam os gêmeos idênticos, mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, portanto, os mesmos genes, inato. Ambos cresceram no mesmo lar ao mesmo tempo adquirido. Contudo, podem ser duas pessoas muito diferentes. Algum de vocês leu sobre as gêmeas siamesas em recente publicação da revista Life? O sargento perguntou.
Elas têm o mesmo corpo, mas duas cabeças completamente separadas. O que é de fato espantoso é que as meninas possuem personalidades diferentes, gostos diferentes, comportamento e etc. Mesmos genes, mesmo ambiente e, no entanto, são pessoas diferentes. Simeão continuou. Exemplos maravilhosos. Acho que vocês gostarão de um de meus poemas favoritos, de um autor desconhecido. Chama-se Determinismo Revisitado e diz assim: fui ao meu psiquiátrica para ser psicanalizado, esperando que ele pudesse me dizer por que esmurrei ambos os olhos do meu amor. Ele me fez deitar em meu sofá para ver o que poderia descobrir. E eis o que ele pescou do meu subconsciente. Quando eu tinha 1 ano, mamãe trancou minha bonequinha num baú. E por isso é natural que eu esteja sempre bêbada. Um dia, quando eu tinha 2 anos, vi papai beijar a empregada. E por isso, agora sofro de cleptomania. Quando eu tinha 3 anos, senti amor e ódio por meus irmãos. E é exatamente por isso que espanco todos os meus amantes. Agora estou tão feliz por ter aprendido essas lições que me foram ensinadas, de que tudo que faço de errado é culpa de alguém, que tenho vontade de gritar: Viva Sigmund Freud! Reparei que a única pessoa que não estava rindo era a treinadora, e por isso perguntei: Você parece não concordar com esta ideia, Cris. O que está incomodando você? Não estou tão certa de termos liberdade de escolha. Por exemplo, há estudos que indicam com clareza que os alcoólicos são muito mais propensos a ter filhos alcoólicos, e alcoolismo não é uma doença? Como você pode dizer que é uma escolha? Grande pergunta, Cris. Simeão respondeu. Vim de uma família atormentada pelo álcool. Sei que tenho uma certa predisposição para o alcoolismo e que preciso ter muito cuidado com isso. De fato, quando eu tinha 20 e muitos anos, quase 30, por pouco não me tornei um alcoólatra. Mas, embora eu possa ser predisposto a ter problemas com álcool, faz sentido colocar a responsabilidade pela bebida em meu pai ou meu avô? Ou cabe a mim escolher tomar aquele primeiro gole ou não? Acrescentei, há pouco tempo fiz um curso para executivos sobre ética nos negócios, em que a palavra responsabilidade foi partida em duas, resposta e habilidade. O curso nos ensinou que todos os tipos de estímulos vêm a nós, contas a pagar, maus chefes, problemas com vizinhos e o que mais houver. O estímulo sempre vem a nós, mas, como seres humanos, temos a habilidade de escolher nossa resposta. De fato, Simeão disse, falando mais rapidamente, a habilidade de escolher nossa resposta é uma das glórias do ser humano. Os animais respondem de acordo com o instinto. Um urso de Michigan faz o mesmo tipo de coca que um urso de Montana, e um pássaro azul de Ohio faz o mesmo tipo de ninho que o pássaro azul de Utah. Os golfinhos que ensinamos a saltar sobre arame no Sea Road não têm mérito e nem consciência de sua façanha, mas sabem que ao final do show encherão a barriga de peixe. Simeão prosseguiu. Imagino que alguns de vocês ouviram falar de Viktor Frankl. Ele escreveu um livrinho famoso chamado Em Busca de Significado, que eu recomendaria a cada um de vocês. Frankl, um psiquiatra judeu, formou-se e mais tarde tornou-se professor na Universidade de Viena, a mesma escola que educou Sigmund Freud. Frankl tornou-se seguidor e proponente do determinismo, exatamente como seu mentor e ídolo Freud. Durante a guerra, Frankl ficou preso em um campo de concentração por vários anos. Perdeu quase toda a família e os bens pessoais nas mãos do regime nazista, e suportou horríveis experiências médicas no próprio corpo. Ele sofreu muito, e o livro, com certeza, não é para quem tem estômago fraco. Mas Frankl aprendeu bastante a respeito de pessoas e da natureza humana em meio ao sofrimento, e isso forçou a repensar sua posição sobre o determinismo. Deixem-me ler para vocês um trecho desse livro. Sigmund Freud uma vez afirmou: deixe alguém tentar expor à fome diversas pessoas de maneira uniforme. Com o aumento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais obscurecerão e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme do único desejo não silencioso.
Graças a Deus, Sigmund Freud foi poupado de viver a experiência dos campos de concentração. Seus textos deitam-se nos sofás de veludo da cultura vitoriana, não nas sujeiras de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não obscureceram. Ao contrário, as pessoas tornaram-se mais diferentes. As pessoas se desmascararam, tanto os porcos quanto os santos. O homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transforma no que fez de si mesmo. Nos campos de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e nesse solo de testes, nós presenciamos e testemunhamos alguns de nossos companheiros comportarem-se como porcos, enquanto outros comportavam-se como santos. O homem tem ambas as potencialidades dentro de si mesmo. A que se efetiva depende das decisões, não das condições. Nossa geração é realista porque passamos a conhecer o homem como realmente é. Além do mais, o homem é esse ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz. Entretanto, ele também é aquele ser que entrou nessas câmaras de gás de pé, com a oração do Senhor ou a Shema Israel nos lábios. Depois de alguns momentos, a diretora declarou com firmeza: "Olha que magnífica mudança de paradigma. Imagine um genuíno determinista dizendo: o homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transformou no que fez de si mesmo, ou então, de que o modo de ser de pessoas depende das decisões, mas não das condições. Incrível." Durante a aula da tarde, Simeão repetiu muitas vezes a importância da responsabilidade e da escolha. Quero contar a vocês uma história real que me aconteceu há uns 60 anos. Quando eu estava na sexta série, meu professor, Sr. Caymmi, proferiu as palavras que naquele momento bateram em mim como as mais profundas jamais ditas. As crianças da sala estavam reclamando por terem que fazer o dever de casa, e o Sr. Caymmi gritou: "Eu não posso obrigar vocês a fazerem o dever de casa." Aquilo chamou nossa atenção e ficamos quietos. Ele continuou: "Há apenas duas coisas nesta vida que vocês têm que fazer. Vocês têm que morrer e têm que pagar impostos", interrompeu o sargento. Exatamente, Greg, morrer e pagar impostos. Naquele momento, eu achei que aquela era a coisa mais libertadora que eu jamais ouvira. Que coisa, isto é, eu estava apenas na sexta série, e morrer parecia 1 milhão de anos de distância. E como não tinha dinheiro, não podia pagar impostos. Eu me senti absolutamente livre. Quando fui para casa terça-feira à noite, meu pai disse: "Filho, por favor, leve o lixo para fora." Eu respondi: "Ei, espere um minuto, papai. O Sr. Caymmi nos ensinou hoje que há somente duas coisas na vida que temos que fazer: morrer e pagar impostos." Nunca esquecerei sua resposta. Ele olhou para mim e disse, muito devagar, mas claramente: "Filho, estou contente por você estar aprendendo tantas coisas valiosas lá na escola. Agora é melhor pegar logo esse lixo, porque você acaba de optar por morrer." A risada cessou, Simeão continuou: "Mas, vocês sabem, o Sr. Caymmi não disse a verdade naquele dia. Há pessoas que optam por não pagar impostos, enquanto estou aqui falando. Há pessoas nas florestas do noroeste do Pacífico que têm vivido do cultivo da terra desde a guerra do Vietnã. Elas nem mesmo usam dinheiro, muito menos pagam impostos. Amigos, há apenas duas coisas na vida que vocês têm que fazer. Vocês têm que morrer e fazer escolhas. Dessas não há como escapar." E se você simplesmente resolver pular fora da vida e não participar de nenhuma escolha ou decisão? O sargento interpelou. A diretora respondeu: "O filósofo dinamarquês Kierkegaard uma vez disse que não tomar uma decisão já é uma decisão. Não fazer uma escolha é uma escolha." Então, qual é o sentido de toda esta conferência sobre escolha e responsabilidade, Simeão? O sargento perguntou. Lembre-se, Greg, dissemos que o caminho para a autoridade e a liderança começa com vontade. A vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações a nossas intenções. Estou querendo dizer que, ao final, todos temos que fazer escolhas a respeito de nosso comportamento e aceitar a responsabilidade por essas escolhas. Escolheremos ser pacientes ou impacientes, bons ou maus.
ouvintes ativos ou meramente silenciosos, esperando nossa oportunidade de falar, humildes ou arrogantes, respeitadores ou rudes, generosos ou egoístas, capazes de perdoar ou ressentidos, honestos ou desonestos, comprometidos ou apenas envolvidos. Você sabe, Simeão, o sargento falou mais tranquilo. Tenho pensado sobre o comentário que fiz no princípio da semana, de como esse comportamento amoroso não parece natural. Lee me chamou a atenção, dizendo que eu escolho agir com consideração pelas pessoas importantes. Mas esse comportamento não me vem naturalmente e eu fico sufocado, só de pensar em tentar fazer isso com minhas tropas. Isso não me parece fazer parte da natureza humana. A diretora ofereceu outra citação. Um especialista disse que faz parte da natureza humana ir ao banheiro de calças. Onde é que você conseguiu essa? O sargento perguntou. Com o autor de A Estrada Menos Percorrida, um psiquiatra e conferencista chamado M. Scott Peck. Teresa sorriu maliciosa. Parece piada, mas acho bastante profundo. Para uma criança, o treinamento no urinol parece a coisa menos natural do mundo. É tão mais fácil simplesmente fazer tudo nas calças, mas com o tempo, essa coisa artificial torna-se natural, quando a criança, depois de treinar a autodisciplina, adquire o hábito de usar o vaso sanitário. Acho que isso vale para qualquer disciplina, a enfermeira sugeriu. Seja aprender a usar o vaso sanitário, escovar os dentes, aprender a ler e escrever, ou qualquer nova habilidade que nos disciplinemos a aprender. De fato, agora que penso a respeito disso, disciplina tem como objetivo ensinar-nos a fazer o que não é natural. Maravilhoso, maravilhoso, Simeão exclamou. Através da disciplina podemos fazer com que o não natural se torne natural, se torne um hábito. E vocês sabem que somos criaturas de hábitos. Vocês notaram que estão todos sentados nos mesmos lugares em que começaram no domingo de manhã? Você está certo, Simeão, respondi, sentindo-me um pouco tolo. Simeão continuou. Talvez alguns de vocês já conheçam os 4 estágios necessários para adquirir novos hábitos ou habilidades. Eles tanto se aplicam à aprendizagem de bons hábitos como a de maus hábitos, de boas e de más habilidades, de bons e de maus comportamentos. O interessante é que eles se aplicam totalmente ao aprendizado de novas habilidades de liderança. Simeão caminhou até o quadro e escreveu: Estágio 1. Inconsciente e sem habilidade. Este é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. Isto se dá antes de sua mãe querer que você use o vaso sanitário, antes de você tomar seu primeiro drink ou fumar seu primeiro cigarro, antes de você aprender a esquiar, jogar basquetebol, tocar piano, datilografar, ler e escrever o que quer que seja. Você está inconsciente ou desinteressado em aprender a prática e, obviamente, despreparado. Ele voltou ao quadro e escreveu: Estágio 2. Consciente e sem habilidade. Este é o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. É quando sua mãe começa a sugerir o vaso sanitário. Você fumou seu primeiro cigarro ou bebeu e isso caiu mal. Você pegou os esquis, tentou fazer uma cesta, sentou-se à máquina de escrever ou ao piano pela primeira vez. Tudo é muito desajeitado, antinatural e até assustador. Mas, se você continuar a lidar com isso, irá para o terceiro estágio. Ele se virou e escreveu: Estágio 3. Consciente e habilidoso. Este é o estágio em que você está se tornando cada vez mais experiente e se sente confortável com o novo comportamento ou prática. É quando a criança quase sempre consegue se controlar. Quando você saboreia os cigarros e a bebida. Quando já consegue esquiar razoavelmente. Quando o datilógrafo e o pianista não precisam mais olhar para o teclado. Você está adquirindo o jeito da coisa neste estágio. Qual seria a evolução final na aquisição de um novo hábito? Inconsciente e habilidoso. 3 pessoas falaram ao mesmo tempo. Exatamente, Simeão disse enquanto escrevia. Estágio 4. Inconsciente e habilidoso. Este é o estágio em que você já não tem que pensar.
É o estágio em que escovar os dentes e usar o vaso sanitário de manhã é a coisa mais natural do mundo. É o estágio final para o alcoólico e o fumante, quando estão praticamente esquecidos do seu hábito compulsório. E quando você esquia montanha baixa como se estivesse caminhando pela rua. Este estágio descreve Michael Jordan na quadra de basquetebol. Muitos jornalistas esportivos zombaram de Michael Jordan, dizendo que ele joga como se estivesse inconsciente, o que é uma descrição exata do que acontece, muito mais do que eles imaginam. Com certeza, Jordan não tem que pensar em sua forma e estilo, pois isso se tornou natural para ele. Este estágio também serve para os datilógrafos e os pianistas altamente eficientes, que não pensam em seus dedos batendo no teclado, tornou-se natural para eles. Greg, este é o estágio em que os líderes conseguiram incorporar seu comportamento aos hábitos e à sua verdadeira natureza. Estes são os líderes que não precisam tentar ser bons líderes, porque são bons líderes. O líder neste estágio não tem que tentar ser uma boa pessoa, pois ele é uma boa pessoa. Parece que você está falando da construção do caráter, Simeão, eu sugeri. Exatamente, John. A real capacidade de liderança não fala da personalidade do líder, de suas posses ou carisma, mas fala muito de quem ele é como pessoa. Eu achava que liderança era estilo, mas agora sei que liderança é essência, isto é, caráter. Pensado nisso, disse meu companheiro de quarto, muitos grandes líderes tiveram diferentes personalidades e estilos muito diversos, e no entanto foram líderes eficientes. Você está certo, Simeão. Deve haver muito mais do que apenas estilo. Simeão acrescentou: liderança e amor são questões ligadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, generosidade, honestidade, compromisso. Estas são as qualidades construtoras do caráter. São os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar líderes de sucesso, que vencem no teste do tempo. A diretora disse: peço licença para fazer mais uma citação que me parece aplicar-se ao que estamos vendo. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna-se nosso destino. Deus do céu, que beleza de citação, Teresa! Exclamou o pregador. Sim, Deus seja louvado, o sargento resmungou quando a sessão terminou.